Bileuza fez um altar de madeira de acácia para o holocausto com 1,35 m de altura. Era quadrado com 2,25 m de cada lado, e fez uma ponta em forma de chifre em cada uma das 4 cantos, formando uma só peça com altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os utensílios, os recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, a meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas no 4 cantos da grelha do bronze, fez as varas de madeira de acácia, revestiu de bronze e colocou-as nas argolas, nos 2 lados do altar, para que pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres, que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também pátio, o lado sul tinha 45. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para a nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, em 2 lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 70 centímetros de comprimento, no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases da coluna eram de bronze, os ganchos e as ligaduras da coluna eram de prata, e o topo da colina também era revestido de prata. Da colina não, bem gostei. O topo das colunas também eram de prata, revestidas de prata. De modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul e roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança da cortina de pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo da coluna também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava era de bronze. No caso, o pátio, então não estava com a arca, né? A arca era uma coisa e esse pátio era outra, pelo que eu entendi. Ou será que o pátio levantava junto com a arca? Agora fiquei na dúvida. Mas eu acho que não, acho que é só a arca, não tenho certeza. Porque depois a arca é roubada e tudo mais. Eu tenho certeza. Essa é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta, movida e utilizada para a obra do santuário, foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso de prata recebido dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3 toneladas e meia, com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isso é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso de bronze da oferta movida foi 2 toneladas e meia. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze e sua grelha, e todos os utensílios, as bases do pátio ao redor e a sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram... Caraca, descrição cansa. Com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro, e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas nas quais cortaram os fios de ouro, para serem bordados no linho fino. Como é que é? Bateram o ouro com finas placas? Entendi, cortaram os fios de ouro com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Por isso que eu não sei, trabalho artesanal. Eu não sou artesão aí. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas em as 2 extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete
por ele preso foram feitos da mesma peça. Tá, o cinturão, no caso, que o sacerdote vestia. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas, tá certo a tradução? De ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel. Ah, sim. O nome acho que das tribos, né? Como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, para Deus lembrar de Israel. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e uma jaspe. Todas fixadas em filigranas, filigranas mesmo, de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome de filho de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Maneiro, é uma representação para Deus sempre. Ele, pelo menos Deus fala para Moisés, né? Que é para ele lembrar, ver o Israel em todo, assim, tudo que ele fez por Israel. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as à peça das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próxima da costura, logo acima do cinturão de colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram uma linha de fino... Fizeram o quê? De linho. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino a tais túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. Cinturão também era de linho fino trançado e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado. Eu fiquei curioso aqui, porque o colete sacerdotal era para quem é sacerdote e tal, né? Aqui ele falou, Arão e seus filhos fizeram de linho fino de túnicas, obra de tecelão. Mas ele não tinha falado o manto? Tipo, mudou o manto? Será que eu fiquei curioso, né? Talvez eu li o contexto aqui que vocês fizeram assim. Aí fizeram de ouro puro o diadema sagrado, o gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Glória a Deus. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda de todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases. A cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, cobertura de couro de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha e as suas varas e todos os utensílios, bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar o lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos, para quando servissem como sacerdote. Ah, tá. Arão, sacerdote, com uma veste para seus filhos. Então também pode ser que seja tão diferente.
Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo. Eita. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente à entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo, tudo que nele há. Tabernáculo, né? Tô lendo errado. Tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que sirvam como sacerdotes a unção deles. Será como sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês, do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo e colocou as bases em seus lugares. Armou as molduras e colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar do holocausto à entrada do tabernáculo e a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e seus filhos, e os filhos destes, usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina da entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não seguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia que ela seguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu tenho que ler o próximo. Não acabou. Agora tem que ver o próximo capítulo.